Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman com vocês para mais um vídeo artigo. Um vídeo artigo hoje bastante interessante, falando um pouco sobre o efeito do treinamento HIIT em lutadores. Lutadores, né? Galera do combate, das diferentes lutas e tentando entender um pouco de como funciona isso, certo, gente? Então vamos lá, deixa eu trazer para vocês aqui o meu material aqui. Esse aqui é o artigo, um artigo publicado na revista extremamente conceituada, né, o Journal of Strength and Conditioning Research, e interessantemente por um grupo brasileiro e do Reino Unido, né? Aqui o amigo Gabriel Protzen aqui, que recentemente tive ele como convidado na minha aula aí de preparação física e fiquei feliz em encontrar esse artigo dele aqui, né? Breno Vasconcelos, ele e outros colegas, né? Com esse artigo publicado em 2019. Muito bem, a introdução bem interessante do artigo, né? Primeiro ele dando uma dividida entre os tipos de lutadores, né? Os lutadores de striking events, né? Os lutadores de lutas de socos, né? O taekwondo, o boxe e outros, né? É um tipo, né? Uma característica. Nós temos os lutadores, os grappling, né? Que são as lutas mais agarradas, né? Como o jiu-jitsu brasileiro, a luta de solo, né? E também as lutas combinadas, né? Que ambas as coisas valem, por exemplo, o sambo e o sanda, que ele coloca aqui. Não conheço todas elas, não é bem a minha área, mas a gente entende bem essa divisão. E aí eles falam sobre, né, mostrando que as lutas, né, estas lutas citadas aqui, elas representam 20 a 25% de todas as medalhas olímpicas, né, porque tu tem múltiplas categorias, né, masculino, feminino e várias categorias por peso, elas acabam tendo aí um quarto, um quinto das medalhas que representam as Olimpíadas, né? E outras modalidades não olímpicas, e aí sim a gente entra no jiu-jitsu brasileiro, no MMA, né, no Muay Thai, que são modalidades que ainda não estão dentro das Olimpíadas, também fazem parte dessa turma das lutas aí. E aí, interessante observar que, pensando no aspecto fisiológico, né, lutadores, eles têm a luta, né, o princípio da especificidade traz para essa luta uma característica intermitente, né? Lutas de 2 a 5 minutos, com 30 segundos a 1 minuto de recuperação, ou seja, uma recuperação muito curta, né? E com rounds que varia de 1 a 11 minutos, né? Quer dizer, 1 a 11 rounds. Então, nós temos uma característica bastante especial. Ainda na introdução ele coloca, né, falando que a força ela pode ser um motivo de separar atletas profissionais para mais atletas recreacionais. Então, atletas mais profissionais eles têm uma característica de possuírem mais força, mas quando você vai para dentro de cada uma das categorias, né, isso não é bem assim, né? Então, dentro da categoria, tu pega dentro dos profissionais numa mesma categoria, eles possuem níveis de força semelhantes. Ainda, né, ele coloca ainda que a força pode distribuir entre atletas de alto nível para um baixo nível. Isso é se imaginar. Isso tanto nas lutas agarradas como nas lutas de batidas, né, striking. Em relação ao VO2 máximo, né, não existe um efeito em termos de diferença entre os atletas, não é uma variável que tem mostrado diferença no desempenho por conta dessa variável, mas uma coisa que aparece de forma bem consistente, né, é a questão da capacidade máxima de potência, né, da potência neuromuscular. Né? E nesse aspecto, uma coisa importante é entender que essas lutas elas têm uma característica anaeróbica, né? Uma produção de lactato, em que você tem um esforço de alta intensidade por um curto período de tempo e com uma recuperação que não é completa. Né? Então, você sempre está trabalhando com altos níveis de lactato sanguíneo. Então, além disso, né? Então, ele falando dessa capacidade de produzir força em alta velocidade, né? A importância desse metabolismo anaeróbico. E aí ele entra no HIIT, né? Mostrando que o HIIT pode ser uma ferramenta para aprimorar a capacidade anaeróbica, né? Visto que é o aspecto essencial. Né? Então, a tolerância a um baixo pH, o aumento da capacidade mitocondrial,
o aumento da capacidade anaeróbica, né? Tudo isso pode ser advindo de estudos com o HIIT. Tradicionalmente, ele traz aqui o HIIT como uma opção, o SIT, né, que é o Sprint Interval Training, outra opção, e ainda ele traz um modelo de Repeated Sprint Training, né? Então, o que são esses três? O HIIT é o convencional, tem uma alta intensidade, mais de 10 segundos ou até menos de 8 minutos, e com uma recuperação considerável, né, dentro desse treinamento. O sprint, a intensidade ela é mais alta, ela é máxima a intensidade em cada tiro, né? Normalmente com uma duração que vai variar com menos de 30 segundos de sprint, e com uma recuperação pouco mais longa, de 1 minuto a 5 minutos. E o Repeated Sprint Training seria algo parecido com o SIT, mas com uma recuperação com tiros mais curtos, né, com mais tiros curtos, de menos de 10 segundos, e com recuperação também mais curta, com menos de 1 minuto. Né? Então, seriam as três características. Então, pensando nesta característica de treinamento, que daria uma ênfase na capacidade anaeróbica, poderia ser interessante um aprimoramento da capacidade física dentro de lutadores, né? Então esse é o cenário que se desenha e eu acho muito coerente, muito adequado esse entendimento, né? Eu tive nas minhas aulas aí, convidei um professor de lutas, né? Que falou conosco aí sobre esse treinamento, essa metodologia de se trabalhar. Né? Então, é muito coerente o que visto até aqui. Então, a meta-análise foi usada o prisma, né? Usando estudos crônicos, importante que a gente focalize apenas em estudos que aplicaram o treinamento, foi avaliada a qualidade desses estudos, apenas 12 estudos foram encontrados. Então, veja bem, qualquer coisa que a gente fale aqui, a gente ainda tem que tomar um pouco de cuidado, porque ainda é bastante prematuro, né? Uma quantidade bastante reduzida de estudos, principalmente porque vocês vão ver o seguinte, né? Já vou falar com você sobre isso. Então, 2 estudos tiveram uma qualidade de nota 10 de 12 pontos, 5 estudos uma nota 9 de 12, um estudo teve 6 de 12, 3 estudos obtiveram 5 de 12 e um estudo de 4 de 12. Então, nós temos uma qualidade também ainda um pouco prejudicada em parte desses estudos, né? E aí o que eu ia falar é que, como a gente tem poucos estudos, principalmente assim, ó, foram 6 estudos envolvendo judô, um com o jiu-jitsu brasileiro, um de karatê, 2 de taekwondo, um de muay thai e um de luta livre. Então, uma variedade muito grande ainda de lutas. Então, a gente não consegue, às vezes, identificar se o efeito é mais destinado a um tipo de lutador ou outro. Ainda, nós tivemos apenas 3 estudos com ambos os sexos, os outros 9 todos com homens, e totalizou 255 sujeitos que variaram de 18 a 26 anos. Então, sujeitos jovens, com uma variedade de lutas, com essencialmente homens. Então, a gente ainda tem um resultado aqui bastante específico e que a gente ainda tem que olhar com um pouco de cautela. Bem, a descrição dos estudos está aqui, e quando a gente vai direto para os resultados da meta-análise, né, a gente encontra o seguinte: em relação à capacidade aeróbica, os autores dividiram entre A e B. A aqui as lutas de striking, ou seja, de batidas, e B nas lutas de agarramento, de grappling, né? Onde nós encontramos em ambos os casos melhora significativa do VO2 máximo, né? Da capacidade da potência aeróbica máxima, né? Absoluta. Então, em ambos os casos, o HIIT promoveu essa melhora dentro dos 2 tipos de lutadores. Quando a gente vai para o pico de potência anaeróbica, apenas 2 estudos aqui mostrando que não houve um efeito significativo nos striking e houve um efeito positivo nos grappling, aqui com mais estudos, né? Então, houve um aumento do pico de potência. E quando a gente faz isso em termos de média da potência, essa média da potência não foi significativa essa alteração. Em relação aos estudos que avaliaram composição corporal, aqui também apenas 2 estudos mostrando um efeito de diminuição da massa corporal, né, para os lutadores de striking e sem efeito nos lutadores de grappling. E quando a gente vai para o percentual de gordura, também 2 estudos mostrando que um aumento significativo do percentual de gordura
e nos demais não havendo efeito. De forma geral, os autores trazem que o principal achado foi que houve um incremento do VO2 máximo e também na potência anaeróbica, né, que é interessante neste caso. Sendo que o HIIT não teve um efeito na capacidade aeróbica, ou seja, mudança ali do limiar, não houve mudança na frequência cardíaca, concentração de lactato, e nas medidas antropométricas ainda um pouco ainda divergentes os resultados, podendo dizer que não houve efeito nem na massa corporal total, nem no percentual de gordura. Tá? Então, basicamente, esses são os resultados. E ele traz a questão de algumas limitações, baixo número de estudos, protocolos com diferentes atletas de vários níveis, a falta de mulheres nos estudos, né? Mas, de qualquer forma, o HIIT se mostrou efetivo para a melhora do VO2 máximo e da capacidade de potência anaeróbica, né? Então, acho que isso é interessante frisar, mostrando que não houve prejuízos. Eu acho que isso é importante, né, gente? Às vezes a gente fala de uma coisa que não deu efeito, mas é uma estratégia de treinamento, né? Não houve prejuízo no treinamento desses atletas, né? Então, no fim, ele traz um texto aqui, né? Então, com base nos resultados dos estudos incluídos e discutidos nessa revisão, períodos de treinamento de 10 dias a 12 semanas, envolvendo o HIIT progressivo, usando esforço-pausa, na relação esforço-pausa de 30 segundos para 90 ou 20 para 10 segundos, ou ainda de 1 minuto em 1 minuto, com percentuais, né, da velocidade aeróbica máxima e também por meio de CIT, usando sucessivos sprints aí de 35 metros, né, intercalando com recuperações curtas de 10 segundos, e ainda sessões supramáximas, ou seja, um esforço muito grande, com 30 segundos, com recuperações de 4 minutos, parecem ser eficazes na melhoria da aptidão física em atletas de combate, né? E particularmente na capacidade aeróbica e no pico de potência, tá? Então, mais ou menos por aí, gente, né? Esse é o estudo que eu estou trazendo aqui para vocês. Acredito eu que possa contribuir, né? Eu acho que a galera das lutas tem crescido muito. Eu sempre falo isso nos TCCs, onde eu tenho a oportunidade de me expressar, que eu acredito que o crescimento de uma modalidade, a melhora de uma modalidade, a divulgação dela passa pela necessidade de termos estudos científicos nessa modalidade. Uma modalidade que vem com pouca base científica, ela sempre fica naquela do até que ponto ela é válida, não é. Então, quanto mais estudos nós tivermos nessa área, melhor para todo mundo, melhor para a ciência, melhor para os praticantes dessas modalidades e os treinadores, né? Porque como é uma modalidade extremamente complexa, com muita coisa envolvida, capacidade aeróbica, anaeróbica, força, flexibilidade, agilidade, velocidade, potência, perfil físico, capacidade técnica, né? Toda a parte técnica, parte tática, psicológica. Então, assim, tem um monte de coisa envolvida, a gente tem que entender melhor isso aí. Certo, gente? Agradeço aí meus amigos lutadores aí que estão acompanhando, espero que gostem do vídeo. Sinto-se à vontade de comentar e trazer algumas informações aí. Sempre é bom bater um papo com vocês. Valeu, um abraço e até mais.